Não existe isso de eu quero Jesus, mas não quero a igreja. Essa frase tem se espalhado cada vez mais em nossos dias, como se fosse possível separar o Senhor da sua própria igreja. Muitos dizem isso porque amam a palavra, se sentem tocados por Jesus, querem viver a fé, mas se escandalizam com as falhas humanas dentro da igreja. Mas será que isso é bíblico? Será que esse pensamento está alinhado com o que o próprio Cristo ensinou? O Evangelho, segundo São João, capítulo 13, versículos de 16 a 20, é um dos textos mais claros para responder essa questão. Nele, após lavar os pés dos discípulos, Jesus diz: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Veja que clareza! Jesus está dizendo que quem acolhe aquele que ele envia está acolhendo o próprio Cristo. Mas quem são os enviados de Jesus? São os apóstolos, os discípulos, os bispos, os padres. São homens falhos, sim, mas escolhidos por Deus. Antes de fazer essa afirmação tão forte, Jesus recorda a traição de Judas, como que nos lembrando que nem todos os enviados serão perfeitos. No entanto, a verdade que sai da boca do Senhor não depende da santidade do mensageiro. O Evangelho não muda porque alguns falharam. A igreja continua sendo a esposa de Cristo. É comum escutar: a igreja está cheia de pecadores. Mas é claro que está. Todos nós somos pecadores. A diferença é que na igreja encontramos o remédio para a nossa miséria: a graça, os sacramentos, a palavra viva e transformadora. E foi o próprio Jesus quem escolheu agir assim, por meio de homens, por meio da comunidade, por meio da sua igreja. Se ainda há dúvidas, leia com atenção o versículo 16 do capítulo 10 do Evangelho de São Lucas. Ali está escrito: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Percebe a força dessa palavra? Jesus não está dizendo quem me ouve, ouve o Pai, mas quem vos ouve, a mim ouve. Ele está atribuindo à igreja, aos seus enviados, a autoridade de representá-lo. E mais, se rejeitarmos esses homens escolhidos por Cristo, estamos rejeitando o próprio Cristo. É uma palavra dura? É, mas é verdadeira. Veja também o que aconteceu com Saulo no capítulo 9 do livro dos Atos dos Apóstolos. Quando ele perseguia os cristãos, Jesus apareceu a ele dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Versículo 4. E quando Saulo pergunta: quem és, Senhor? Jesus responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. Saulo perseguia os cristãos, a igreja, mas Jesus toma isso como uma perseguição direta a ele mesmo. Por quê? Porque a igreja é o seu corpo. Portanto, rejeitar a igreja é rejeitar Jesus. Ignorar seus ministros é ignorar o próprio Cristo. Não é possível amar a cabeça e desprezar o corpo. É incoerente dizer que ama Jesus, mas não quer saber da igreja. O Senhor sabia que isso aconteceria, por isso deixou claro repetidas vezes que sua presença continua viva por meio daqueles que ele escolheu e enviou. Em João, capítulo 17, versículo 18, lemos: como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Está vendo? Há uma continuidade na missão. Jesus foi enviado pelo Pai, e ele, por sua vez, envia os apóstolos. Essa missão não parou nos primeiros anos do cristianismo. Ela se estende até hoje. Essa missão continuou com os primeiros bispos, os sucessores diretos dos apóstolos. A Igreja Católica, em sua tradição apostólica, preservou essa sucessão por mais de 2000 anos. Cada bispo ordenado, cada sacerdote enviado, carrega essa missão apostólica. O Papa, sucessor de São Pedro, é o elo visível dessa continuidade. Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, versículo 18. O que Cristo começou com Pedro, continua até hoje, com o Papa Francisco. São mais de 2000 anos de fidelidade à palavra, mesmo em meio a tempestades e pecados humanos. A barca de Pedro continua navegando, sustentada pela promessa de Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora reflita com sinceridade. Será que você também tem repetido essa ideia de Cristo sim, igreja não? Talvez por mágoas, por escândalos, por feridas mal curadas, mas essa não é a vontade de Deus. O próprio Jesus nos chama à comunhão. Não uma comunhão teórica, mas uma vivida em comunidade, com irmãos, com pastores, com sacramentos. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, São Paulo nos lembra: desempenhamos o encargo de embaixadores em nome de Cristo. É Deus mesmo que exorta por nosso intermédio. Em nome de Cristo vos rogamos, reconciliai-vos com Deus. Veja, é Deus quem exorta por meio da igreja. É por meio dos seus servos que ele continua chamando, ensinando, curando, perdoando e conduzindo. Não recuse essa voz, não feche seu coração. Meu irmão, minha irmã, Deus quer te alcançar. Ele quer te abraçar com seu amor, mas ele escolheu fazer isso através da igreja. Não se escandalize com os pecadores dentro dela, porque você e eu também estamos nesse grupo. O que deve nos escandalizar é viver longe dos sacramentos, longe da comunhão, longe da obediência ao que Cristo nos deixou. Volte, reencontre-se com a igreja, reencontre-se com Jesus. Abra seu coração e diga com fé: Senhor, eu te recebo e recebo também tua igreja. Eu amo a ti e amo tua noiva, a igreja. Se esta palavra falou ao seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Envie para um irmão afastado, para alguém que se decepcionou com a igreja e acha que pode caminhar sozinho. Jesus quer reunir seu rebanho e ele quer contar com você para isso. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e escreva aqui nos comentários: eu amo a Cristo e sua igreja. Que esta declaração de fé seja um testemunho público da sua fidelidade ao Senhor e à missão que Ele confiou à sua igreja. Que Deus te abençoe poderosamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.